Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é bom. Sei você, mas eu já começo a sentir a presença de Deus. Ele está fazendo algo maravilhoso essa manhã. Amém? Amém. Amém. Antes de você sentar, dá um high five de novo, fala. Espírito Santo vai descer como fogo. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Muito bom estar aqui. Muito bom a gente tem aqui os nossos amigos Samuel e Milena, da Equipa Suenda, né? Amém. Vocês, quando vocês conversar com eles, vocês vão ver que eles aprenderam português bem rápido, né? É que eles são brasileiros também. Mas é uma benção que a gente ter essa conexão, né? Inglaterra e Portugal. E vai ser muito legal também muitos de vocês estarem visitando a nossa igreja. São bem-vindos, né? Na Inglaterra. Amém? Hoje a gente vai continuar com a nossa série. Amém? Cadê? Vai que eu já vi o slide. Eu sou. Amém? I am. E hoje o título da mensagem é Eu sou influente. Eu sou influente. E é interessante que estamos todos a influenciar alguém. E por isso escolhemos influenciar para o bem, né? Tornando-nos mais parecidos com Cristo. Amém? Então, a gente está em uma era onde a gente fala muito sobre influencers, né? A gente vê muitas pessoas hoje em dia no social media, eles são pessoas que estão influenciando outras pessoas, tá? E muitas vezes essas pessoas são pagas ou elas ganham um produto, alguma coisa, e elas estão influenciando as pessoas para se vestir de uma certa forma, para comprar uma certa marca, para fazer, entendeu? Para decorar a casa dela de certa forma. Então, elas estão influenciando pessoas. E muitas vezes a gente não se vê como pessoas que estão influenciando, mas na realidade, todos nós estamos influenciando alguém, né? Não apenas as pessoas que a gente vê na social media, mas todos nós estamos influenciando alguém. E é muito triste, muitas vezes a gente vê algumas trends, algumas coisas que acontecem na social media, e muitas coisas dessas influências que estão acontecendo não estão acontecendo para o bem, né? A gente viu muitas coisas na Rússia, muitas pessoas jovens perdendo as vidas porque eles começaram em uma trend, eles começaram a fazer alguma coisa, né, a qual não é boa. E a gente vê no passado o que era. A gente tinha um policial, um bombeiro, alguém, um médico, alguém influenciava as pessoas, né, para uma profissão, para alguma coisa assim. Hoje em dia, os influencers que a gente vê, eles estão influenciando para não muitas coisas boas, né? A questão é tudo dinheiro, o mais estúpido que você pode ser, né? Para ganhar dinheiro, para fazer muitas dessas coisas. E eu acredito que como cristão, Deus nos chamou, né, para ser uma influência positiva no mundo, né? Para que pessoas elas venham a cada dia refletir mais e mais quem Cristo é, né? Ele quer, de certa forma, uma boa influência nas nossas vidas. Mas para que a gente possa ser uma boa influência, a gente tem que ser influenciado primeiro. Amém? Cristo tem que ser uma grande influência na nossa vida para que a gente possa, então, ser um bom exemplo e influenciar outras pessoas para o bem. Amém? E tem outra, vai vir nos slides agora, e para onde é que essa influência está a levar as pessoas? A minha grande pergunta para você, quando a gente vê a nossa sociedade, quando a gente vê as coisas que estão aparecendo na social media, né? Minha pergunta para você é para onde todas essas influências estão levando o mundo de hoje? Porque, na minha opinião, o mundo não tem se tornado um mundo melhor. Ele tem a cada dia se tornado um mundo pior. As pessoas estão amando menos, as pessoas são mais focadas em si próprias, né? Então, minha pergunta para você, quando a gente vê todas as influências ao nosso redor, né? Qual que está sendo o impacto disso no mundo?
E qual que está sendo o teu impacto no mundo? Como você tem influenciado as pessoas no teu trabalho? Você no teu trabalho, você tem influenciado para o bem ou para o mal? Você, se você vai para a faculdade, você tem, de certa forma, com os teus colegas na faculdade, você tem tido uma boa influência na vida deles ou uma má influência? Quando a gente está, de certa forma, na igreja, conversas, coisas que a gente está tendo uma boa influência ou uma má influência? Ou a gente está apenas copiando a behavior do mundo? E, de certa forma, a Bíblia ela fala assim, Jesus fala, a gente é o sal da terra. E qual que é o ponto do sal existir se o sal não está salgando mais? Eu acredito que muitas vezes a gente tem que entender, Deus nos chamou para que a gente seja representantes do reino de Deus e para que a gente possa trazer sal nessa terra, que a gente possa ter um impacto, que a gente esteja influenciando. E a verdade é que tu és influente, quer queiras ou quer não queira. Independente da tua decisão, eu vou influenciar ou não influenciar, independente se você para pensar se você influencia ou não, você está influenciando pessoas. A opinião tua sobre a igreja, quando você conversa com alguém aqui, a primeira vez que o visitante vem, a partir do momento que você divide a tua opinião, você está influenciando aquela pessoa. É interessante, a pastora estava comprando umas flores, algumas coisas, e a gente começou a conversar com essa atendente que estava, né, nesse local que compra flores, né, nesse viveiro, e interessante que ela falou que o filho dela falou alguma coisa para ela, e ela, da onde você tirou isso? E daí, quando ela estava conversando com o marido, o que o filho estava falando era exatamente o que o marido falava para ela todas as manhãs. Então, tudo que a gente está fazendo, toda a atitude, todas as coisas que a gente fala, a forma que a gente se expressa, a forma que a gente lida com a vida, a gente está sendo uma influência nas outras pessoas, nas nossas famílias. E a grande pergunta é, eu estou sendo uma boa influência ou uma má influência? Não lembro se você, quando criança, que tinha alguns amigos, ou talvez você era essa pessoa, que era uma má influência na vida dos outros amigos. E muitas vezes os pais falavam, não anda com aquela pessoa ali, não. Não anda com o Tiago, não. Não, o Tiago era boa influência. Não anda com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ser uma má influência na tua vida. Eu acredito que Deus quer que a gente entenda que Ele nos chamou para ser o quê? Uma boa influência no mundo. Amém? Interessante, hoje em dia a gente tem o prazer de estar aqui implantando essa igreja, Equippers, Braga. Amém? E é muito legal e talvez até quando a gente começar a falar sobre a nossa jornada, implantando em Swindon e agora aqui em Portugal, muita das coisas que a gente vai estar falando sobre o pastor Adriano e a pastora Lucy, mas a realidade é que a implantação dessa igreja é o resultado de pessoas que influenciaram minha vida e a vida da pastora. Se pessoas no passado nunca tivessem nos influenciado, provavelmente eu não estaria aqui pregando para você. Aconteceu da minha família decidir começar a ir para uma igreja. Aconteceu de eu estar em muitos cultos de reavivamento. E o pastor falando, e o mover de Deus falando que Deus estava chamando alguém ali, né, para um dia se tornar um pastor, alguma coisa ali começou a me influenciar para o chamado que Deus já tinha na minha vida. Começou a partir do momento que o meu irmão, que é pastor também, que na minha família muitos não foram um bom exemplo de cristão, mas meu irmão e continua sendo um exemplo de um servo de Deus, de um homem de Deus, dedicado à obra, que conhecedor da palavra de Deus, que ele me influenciou a querer conhecer mais da palavra de Deus, de querer se envolver mais.
começou a partir do momento que essa menina de apenas 13 anos, que se chamava Andressa, um dia a pastora estava assistindo esse vídeo, e essa rapariga, seria certo, né? Ela, a partir dos 11 anos, ela começou, então, dedicar a vida dela a pregar o evangelho. Ela tinha uma célula na casa dela com muitas crianças. Ela era criança, mas ela, como criança, decidiu, então, começar essa célula para começar a ministrar na vida dessas crianças. Essa rapariga, ela decidiu, então, ir nos asilos, olhar pelas pessoas idosas e repartir o amor de Cristo. E era muito lindo a história e tudo o que estava acontecendo. Mas a parte triste da história é que com 13 anos, quando essa menina ela estava indo para pregar em uma igreja, teve um acidente de trânsito. E, infelizmente, ela com apenas 13 anos, ela perdeu a vida dela. Provavelmente para os pais delas não faz sentido por que ela é tão nova e tudo isso. Mas para mim e para a pastora isso impactou as nossas vidas. Porque a gente assistiu aquilo e a nossa pergunta era, eu tenho quase 30 anos e eu não impactei 10% ou 1% que essa rapariga com 13 anos impactou. E aquilo teve um tremendo impacto na nossa vida. Isso nos influenciou para querer mais, para se envolver mais. E qual que é o ponto que eu estou tentando fazer aqui? O ponto é que todos nós vamos influenciar alguém. E a minha pergunta para você é como você está influenciando as pessoas hoje? Você fala, eu quero um mundo melhor, mas você está construindo um mundo melhor da forma que você está influenciando as pessoas? Eu acho que muitas vezes a gente acha que é insignificante o que eu faço. É ou não é? O que você fala no teu trabalho, da forma que você trata a tua esposa, o teu marido, da forma que você trata os teus filhos, as tuas filhas, da forma que você vem para a igreja, as conversas que você tem, a gente acha que nada vai acontecer, nada vai ter impacto nenhum. Mas a realidade é que tudo o que fazemos vai ter um impacto. Toda atitude que você faz vai influenciar alguém. E a gente tem a oportunidade de influenciar pessoas para o bem. Amém? Interessante que isso vai estar no screen também. As pessoas que mais nos influenciam raramente sabem o impacto que estão a ter. É interessante que muitas das pessoas que eu falei para você, né, provavelmente os pais dessa menina, provavelmente eles nunca vão saber, ou talvez um dia no céu eles vão saber o impacto que teve em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente vive a nossa vida sem entender o impacto que a gente está tendo na vida das outras pessoas, né? E tudo nos impacta, né? O que vemos, o que ouvimos, o que seguimos, o que repetimos. Quantas coisas que a gente experimentou quando criança, com os nossos pais, e agora coisas que até a gente não gostava, mas a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Questão do quê? Questão da influência que eles tiveram na nossa vida. Mas a gente tem uma oportunidade agora de fazer uma influência diferente. Amém? E muitas vezes essa influência, como eu já disse, vem do que está perto. Vem dos pais, vem dos amigos, vem dos líderes, vem da igreja, vem de nós. E mesmo quando não estamos a tentar influenciar, estamos a influenciar pessoas ao nosso redor. Amém? Então, eu tenho duas perguntas aqui para você. Que tipo de influência estou a absorver? Qual que é a influência que você está a absorver? O que é as coisas que você tem assistido
Porque tudo que você assiste, tudo que você escuta, as conversas que você está, os amigos que você tem aquele dizer, né? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Com quem você tem andado? Quem são os amigos? Quais são as coisas que você tem assistido? Quais são as coisas que você tem escutado? E minha pergunta é, o que você tem absorvido na tua vida? Pastor, eu não sei porque eu vivo deprimido. Às vezes é porque você assiste coisa que vai te fazer deprimido. Pastor, eu não consigo confiar em ninguém. Talvez as coisas que eu assisto é tudo sobre traição, tudo sobre coisas assim, tem um impacto ruim nas nossas vidas. Pastor, eu sempre sou negativo. Talvez você está rodeado de pessoas negativas. E muitas vezes a gente tem que... O que eu vou, então, absorver? E que tipo de influência estou a devolver? Então, o que tem saído de você? O que tem te influenciado? E o que tem, né? Acho que a gente tem que ser muito sábio. Deus está nos chamando para ser influenciadores e influenciadoras. Mas para a gente influenciar, a gente tem que ser influenciado por Deus. Amém? A nossa vida está sempre a apontar alguém numa direção. Para onde a tua vida está apontando as pessoas? Para onde a tua vida está apontando os teus filhos? Não apenas com as tuas palavras. Eu lembro que meu pai, minha mãe, não, ela era um bom exemplo, mas meu pai, ele falava muitas coisas que ele mesmo não vivia. E para onde você está apontando? Tem uma história uma vez que tinha um amigo do meu pai que ele falava muitos palavrões. E o filhinho dele, de 2, 3 anos, escutava o pai falar, ele falava a mesma coisa. Mas só que o pai, às vezes, tentava pretender que, não, meu filho não fala isso. E uma vez ele estava em uma reunião com um churrasco, alguma coisa assim, da empresa, e tinha os diretores e tudo mais. E meu pai sempre falava para esse amigo, teu filho não deve escutar isso, ele não deve falar isso. E um dia meu pai chamou o menininho, quando ele estava na reunião, fala aquelas coisas bonitas que teu pai fala. Ele, vou! O menino falou e ele passou vergonha. Mas isso é uma história que mostra o impacto. Muitas vezes a gente causa um impacto, a gente faz alguma coisa que a gente gosta no escondido, né? Mas qual que é o impacto que a gente está causando? E tem uma história na Bíblia que fala sobre essa mulher que ela achou que ela não tinha muito a dar, não tinha muito a impactar. Mas a partir do momento que Cristo impactou a vida dela, tudo mudou. E ela impactou muitas vidas. Então, se a gente for em João, no Gospel, no Evangelho de João 4, de 7 a 10, fala assim. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. Então, Jesus, ele teve esse tempo que ele está sozinho aqui, os discípulos foram comprar comidas, e ele se encontra com essa mulher samaritana. A mulher samaritana perguntou-lhe, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Para você entender um pouquinho, os samaritanos são meio judeu, meio gentios, e eles não se misturam, tá? Então, aqui a gente vê um contraste cultural muito grande, não apenas pela questão de não ser ela totalmente judeia, mas ela também é uma mulher, então normalmente não tinha, né? E ela está impressionada com essa forma que Jesus aproxima-se dela, né? E Jesus respondeu, e se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele lhe teria dado água viva.
Agora que a gente vai, João 4, 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Agora, João 4, 28 e 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Agora, João 4, 39 e 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do testemunho dado pela mulher. O que a gente vê aqui? A gente vê uma mulher a qual é rejeitada pela sociedade. Até então, ela não se vê como alguém que ia ter algum impacto no mundo. Mas naquele momento, ela vai num horário do dia que o sol está quente, porque ela leva uma vida pecaminosa, ela tem coisas que ela tem se escondido do mundo. Mas ela vai num horário que provavelmente não ia ter ninguém ali. E Jesus, ele decide, ele poderia ter tomado um outro caminho, mas ele decide ir naquele caminho porque ele já sabia quem ele ia encontrar naquele local. E quando Jesus encontra aquela mulher, os discípulos já não estão ali, ele quer algo mais próximo, ele quer algo íntimo com aquela mulher. E ele começa a conversar com ela, e ela em vez de ela se esconder, Jesus começa a perguntar e ela começa a abrir a vida dela para Jesus. E Jesus oferece algo que ela nunca teve, uma água que ela pode beber, ela nunca vai ter sede de novo. Ela tem essa revelação de quem Cristo é, ela tem esse encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus transforma a vida dela. E ela é uma das primeiras missionárias que a gente vê na Bíblia, porque ela tem esse encontro com Cristo e ela volta para o lugar onde ela era envergonhada, onde as pessoas olhavam para ela de uma forma estranha, e ela volta ali, ela não é mais a pessoa que ela era. Mas agora era uma pessoa que tem essa radiação, essa luz de Cristo na vida dela. E o que ela faz? Ela influencia as pessoas daquele local. E por causa da luz de Cristo na vida dela, agora ela tem um impacto naquela comunidade. E eu acredito que é isso que Deus tem para mim, isso que Deus tem para você. Eu acredito que Deus não te trouxe apenas nessa igreja para que você possa escutar uma pregação, para que você possa tomar um cafezinho depois, uma pizza no novo na Equipas, mas Deus está te trazendo aqui porque Deus quer transformar a tua vida da mesma forma que Ele transformou aquela mulher. Mas Deus, ele não quer transformar a tua vida para que você tenha uma vida melhor. Não, ele quer transformar a tua vida para que você comece a ser uma influência nesse mundo. Não tem como o Adriano influenciar o mundo pelo que o Adriano aprendeu com os meus pais, pelo que o Adriano viveu na vida. Não, a minha influência não vai ser uma boa influência. Mas a partir do momento que o Adriano ou a pastora Lúcia, a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo que a gente estava orando e clamando hoje, a partir do momento que o Espírito Santo desce como fogo, ele transforma nas nossas vidas, o que acontece? A gente começa a influenciar o mundo ao nosso redor. Eu não sei você, mas eu acho que a igreja, a gente tem que começar a clamar pelo fogo do Espírito Santo que venha transformar as nossas vidas para que a gente possa, então, influenciar o mundo ao nosso redor. Deus está te chamando para que você seja uma influencer, mas não uma influencer que vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro no social media, não uma influencer que vai ficar mais famoso e que vai ter mais likes, mas um influencer que vai transformar essa cidade. Vai transformar vidas,
vai trazer esperanças para vidas, vai transformar a tua família. Talvez você veio de uma família que tinha muitas addictions, tinha muitos vícios, tinha muitas coisas que, de certa forma, trouxe muita destruição para a tua família. E talvez você tenha visto isso na vida dos teus irmãos, talvez você tenha visto aquela destruição, que tudo que aconteceu na tua família, agora na tua própria vida. Mas Deus, Ele quer te transformar. Porque Ele quer que você influencie a tua família. Eu vim de um lar quebrado, era um lar cristão, mas tinha muita destruição, tinha muitas coisas que me machucaram, que de certa forma teve um impacto ruim na minha vida. Valores, tipo o jeitinho brasileiro, que é uma maldição. A gente não dá jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro de fazer as coisas, não. A partir do momento, com Cristo, não existe mais jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro vai influenciar as minhas crianças, vai influenciar o meu neto, vai influenciar todas as coisas para que eles vivam essa vida. Mas eu quero ter um jeitinho de Jesus. Eu quero que o meu neto possa ver o jeitinho de Jesus na minha vida e que ele siga o jeitinho de Jesus na vida dele. Eu quero ser uma boa influência. E Deus está te chamando para que você também seja uma boa influência. Para que você, eu acredito que Deus nos chamou para essa cidade com um propósito. Mas o propósito começa em você, começa em mim. Se eu não mudar, se a essência não é boa, como que eu vou transformar alguma coisa? É a essência que está dentro de mim e de você que pode transformar tudo. Amém? Ela influenciou porque foi transformada. Acredito que a gente precisa clamar pelo fogo do Espírito Santo para que a gente seja transformado. É interessante que quando eu estava fazendo o meu mestrado era em Missional Leadership, em liderança missionária, e uma das minhas teses era sobre os reavivamentos. É interessante que na história, se você vê o reavivamento que aconteceu em países que nem o país de Gales, teve um impacto na sociedade. Teve um impacto no ponto que pessoas criminosas iam para o juiz e falavam: eu cometi todos esses crimes, eu mereço estar na prisão. E o juiz não sabia nem mais o que fazer. Porque mudou a cultura, mudou tudo. E muitas vezes a gente tem visto reavivamentos, eu não estou questionando, falando o que é ou o que não é, mas muitas vezes a gente tem visto reavivamentos e corrupção continua. E uma vida suja e tudo mais, que está tendo um impacto negativo. Mas acredito que Deus está a fazer um reavivamento na igreja dele, tá para vir um reavivamento que vai mudar tudo. Aonde a igreja se transforma em referência. A igreja já foi referência em questão de educação, a igreja já foi referência implantando hospitais, fazendo muitas coisas boas. E eu acredito que a igreja, mais uma vez, precisa de um reavivamento que muda tudo isso. Que a gente venha, então, ser uma influência para o mundo. Amém? Então, a pergunta para você, não escolha-se. Não escolhes se influencias, né? Não, isso daí. Então, não é uma escolha se você vai influenciar. Escolhes como influencias. Então, a pergunta não é se eu vou influenciar. Você vai influenciar. Não escolhas como você se influencias, né? Mas faça uma opção como você vai começar a influenciar. Decide influenciar para o bem, tornando-te mais parecido com Cristo. Então, acredito que a nossa oração, conforme a gente vai para esses 21 dias de jejum, é que a gente peça: Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração.
Porque eu não sei você, mas quando eu olho para Jesus, é assim, uau. Como alguém pode amar que nem Jesus? Como alguém pode estar ali na cruz e olhar para as pessoas que estão cuspindo nele e falando palavras horrendas para ele? Como alguém pode olhar e amar e falar, Pai, tenha misericórdia deles? Muitas vezes, se alguém me fecha no trânsito, eu tenho que orar várias vezes para não. Como eu posso amar que nem a Cristo? Como eu posso, de certa forma, Jesus, alguém que veio não para ser servido, mas alguém para servir. A gente ama ser servido, né? A gente ama se botar em primeiro lugar, a gente ama todas essas coisas. Mas se a gente está influenciando pessoas, os nossos filhos, as pessoas que a gente trabalha e tudo mais, o mundo vai se transformar em um mundo melhor ou pior? Se a gente vive uma vida centrada em mim mesmo, é sobre mim, o que é melhor para mim, se todo mundo fosse que nem você, com os valores que você tem, não os valores que você gosta de mostrar, mas lá no secreto, se todo mundo fosse assim, se a igreja dependesse da tua generosidade, se todo mundo fosse generoso que nem você, se todo mundo ajudasse os pobres que nem você, se todo mundo amasse as pessoas que nem você, se todo mundo fizesse as coisas que nem você, o mundo seria melhor ou pior? Você não precisa responder, você pode. Eu não estou falando isso, alguma coisa assim, eu faço tudo isso, eu sou. Não, eu entendo a necessidade de se transformar mais igual a Cristo. Eu entendo que para mim, ser essa pessoa não é algo que eu consigo fazer pela força, e sim é tudo sobre o Espírito Santo vir e transformar. Mas tudo começa que nem essa rapariga que a gente leu agora. O que ela faz? Ela fala a verdade. Deus, eu estou vivendo em adultério. Deus, eu tenho muitas coisas vergonhosas na minha vida. Deus, eu não tenho sido uma reflexão de quem Jesus é. Mas Jesus, ele vai ao encontro dessa rapariga. E ele não está ali para julgar ela, mas ele está ali para transformar ela. E eu acredito que quando a gente chega perante a Cristo, fala, eu não sou nada disso, mas eu amaria ser. Porque eu sei que eu vou influenciar vidas. E eu estou cansado, eu fui influenciado por pessoas, por situações, por pais, que de certa forma não foi uma boa influência na minha vida. E de certa forma eu começo a me ver fazendo as mesmas coisas. Mas agora é um momento de mudar. Porque eu quero influenciar esse mundo, para que esse mundo venha refletir e entender quem Cristo é. Imagina só, um mundo o qual é influenciado por Cristo. Um mundo que perdoa igual a Cristo. Um mundo que ama igual a Cristo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, você é pastor, então me explica, se Deus é amor e é todas essas coisas, por que tem tanta destruição no mundo? E a resposta é simples. Porque o mundo é tudo sobre ele. O mundo, uma fábrica, um chefe que quer ser mais rico, ele não quer saber os produtos químicos que vão botar na tua comida e causar câncer e muitas coisas. É interessante que tem mais pessoas morrendo porque eles comem demais do que pessoas morrendo porque não comem o suficiente. Imagina se a pessoa parasse de comer muito e comece a se dar um pouquinho mais o que eles estão comendo. A gente não teria fome no mundo. Mas a questão que eu estou tentando fazer aqui com você é que a gente entenda que a gente vai influenciar, a gente vai impactar esse mundo. E para que a gente tenha um bom impacto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que refletir a Cristo. Como que a gente reflete a Cristo? Primeira coisa, entender Deus, eu tenho que mudar aqui. O que eu tenho, a influência que eu tenho tido não tem sido muito boa. Por favor, me ajuda a influenciar esse mundo. É muito lindo o que a gente vê a Vitória, a pastora Vitória.
nossa filha mais nova, o que Deus tem feito com crianças com deficiências lá na Inglaterra, indo na escola, fazendo programas de música e muitas coisas. Tem sido lindo o que ela tem feito. Mas um dia, quando as nossas filhas eram pequenas, a gente foi em um acampamento da igreja, uma das igrejas inglesas, muitas igrejas juntas ali. E tinha esse garoto, o que tinha alguns problemas de necessidades especiais. E todas as outras crianças ali botavam aquela criança no canto. Ninguém queria brincar, as crianças estavam rindo. E quando as nossas filhas voltaram, a gente falou, amanhã, quando vocês forem lá, vocês vão fazer diferente. Vocês vão dar atenção e carinho para aquela criança. E elas viram a gente fazendo isso muitas vezes. E hoje, a Vitória tem um ministério, o qual está impactando igrejas do mundo todo. Ela está indo para a Índia no próximo mês, treinar igrejas lá. O que aconteceu? Um testemunho, um impacto. É assim, uma reflexão, uma influência de quem Cristo é. A gente pode ter o piano agora, por favor? Mas eu não sei você, mas eu quero... É essa influência que eu quero ter para o mundo. Independente se as minhas filhas vão ser médicas, vão ter um trabalho melhor, vão ter muito dinheiro, não é isso que eu quero para elas. O que eu quero para elas é que elas sejam pessoas que vão influenciar o mundo como Cristo influenciou, com o amor de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Amém? Vamos todos se levantar. Eu quero lembrar a vocês nossa primeira frase que a gente começou. Estamos todos a influenciar alguém. Por isso, escolhemos influenciar para o bem, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Eu quero deixar isso no telão. Eu quero acho que muitas vezes a gente escuta a pregação e às vezes a gente, não, eu quero fazer isso. Eu quero viver algo novo. Daí chega a segunda-feira, você vive algo velho. Mas acredito que o Espírito Santo está a mover nesse local e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele não te trouxe essa mensagem para que você se sinta, não estou fazendo isso, estou sentindo mal. Você se sentir mal sobre alguma coisa não muda nada. Arrependimento muda. Arrependimento não é só se sentir mal. Arrependimento é mudar a direção da tua vida. Eu estou indo nessa direção, me arrependo, eu vou nessa direção. Eu estou vivendo dessa forma, influenciado dessa forma, agora eu vou nessa outra direção. E Deus está te convidando a ser honesto com Ele essa manhã. Acredito que temos aqui pessoas de muitas caminhadas com Cristo. Muitos de vocês estão indo na igreja desde de criança, cresceram na igreja. Muitos de vocês são novos convertidos. Muitos de vocês estão 1 ano, 2 anos, mas eu acredito que todos nós fomos chamados para influenciar o mundo que vivemos. Mas da mesma forma que aquela mulher, ela tinha por muito tempo buscado água naquele buraco, mas era uma água que não sustentava, que não saciava uma sede que ela tinha por muito tempo. Ela tentou saciar aquela sede com relacionamentos, com dinheiro, com coisas diferentes. Mas nada saciava a sede dela. Mas naquele dia, aquele momento que ela encontrou a Cristo, aquele momento, tudo mudou. Jesus, ele ofereceu uma água que nunca mais ia deixar aquela rapariga com sede de novo. Uma água que impactou a vida dela, impactou a vida daquelas pessoas ao redor dela. E essa água está sendo oferecida para ti essa manhã também. Essa água transforma, essa água não apenas
limpa, mas essa água vai transbordar na tua vida, vai transbordar de uma forma que vai impactar o teu relacionamento, o teu casamento, vai impactar o teu business, o teu trabalho, o teu chamado, a tua igreja, vai impactar a vida dos teus filhos. E eu quero te convidar essa manhã que você venha ser honesto perante a Cristo e falar: Deus, eu quero dessa água. Deus, eu quero dessa água, Senhor. Eu quero ser essa influência para a cidade de Braga. Eu quero entender que eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por Ti, pelo Teu reino, pelo Teu propósito, Senhor. Que eu venha ser como Cristo, que não veio, Ele deixou o alto dos altos, um local onde tinha anjos adorando Ele constantemente. Ele deixou tudo aquilo para estar com nós. Ele sacrificou tudo, Senhor, e sabemos que muitas vezes fazer esse sacrifício não vem naturalmente da gente, Senhor. Mas sabemos que é importante para que a gente possa, então, se engajar com o trabalho que o Senhor tem para essa cidade, para essa nação, Senhor. Acreditamos que o Senhor tem um amor muito grande por Portugal, o Senhor tem um amor muito grande por Braga, Senhor, que o Senhor já está movendo e o Senhor está nos chamando, Senhor, para participar, para que possamos influenciar as pessoas ao nosso redor. Mas para que a gente possa influenciar, a gente precisa ser influenciado por Ti, Senhor. Espírito Santo, desce como fogo, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Que isso seja a tua oração essa manhã. Levante as tuas mãos e cante. Oh, Santo Espírito, oh, incendeia, oh, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Come on, levante as tuas mãos e clame. Oh, desça como fogo, Espírito Santo, incendeia as nossas vidas. Traz transformação, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. 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 Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo. Desce como fogo. incendeia, 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 incendeia. Oh! Yes, God. Sim, Deus Pai Todo-Poderoso, clamamos que o Senhor incendeie as nossas vidas por Ti, Senhor. Vem que nem o Senhor veio no dia de Pentecostes, Senhor.
Os discípulos estavam reunidos, orando, buscando, ao ponto que eles estavam até sentados, Senhor. Mas naquele momento, o céu se abriu, o fogo desceu e tudo mudou, Senhor. E a glória do Senhor foi manifesta naquele local, Senhor. E não apenas a vida deles foram transformadas, Senhor, mas naquele momento foi o nascimento da tua igreja, Senhor. Aquele momento foi um marco para o mundo, Senhor. Muitas vidas a partir daquele momento foram incendiadas. E eles levaram aquele fogo com elas, aquela chama com elas. Eu acredito que o que Deus está fazendo essa manhã tem esse fogo do Espírito Santo aqui. E vocês são como labaredas de fogo. Eu acredito que é um fogo qual não para apenas aqui, mas que o Espírito Santo, que Deus vai te levar em locais diferentes, cidades diferentes, em países diferentes, com esse fogo do Espírito Santo, que vai incendiar muitos locais, que vai refletir a glória de Cristo, que vai refletir o caráter de Cristo. E hoje eu quero, continue em oração, com os olhos fechados, mas eu quero dar uma oportunidade para você que nunca esteve num relacionamento com Cristo. Talvez você está como aquela mulher samaritana, tentando buscar aquela água da vida em muitos lugares. Mas o que você tem achado é mais decepção. Mas hoje, aquele mesmo Jesus que estava com aquela rapariga está aqui hoje falando: eu posso te oferecer uma água que nunca vai cessar. Eu posso te oferecer uma água da vida eterna. Eu posso te oferecer algo que o mundo nunca vai conseguir te oferecer. Mas esse é um convite. E você tem que responder a esse convite. Nunca vai ser forçado a ti. Eu quero te dar uma oportunidade de aceitar esse convite essa manhã. E a gente, como igreja, a gente vai orar com você. A gente não vai... Você não precisa vir aqui na frente ou nada disso. A gente vai só pedir para você levantar uma das tuas mãos e a gente vai estar orando junto logo. Mas talvez você, de certa forma, você já bebeu dessa água. Mas você ficou distraído ou distraída pelas outras águas que o mundo oferecia. E de certa forma você deixou essa água. E você foi beber de uma água a qual agora você entendeu que essa água não vai satisfazer. Essa água não vai mudar, não vai transformar. Mas hoje você sente, é hora de eu voltar ao poço das águas da vida, que é Jesus Cristo. Então quero fazer um convite para você que nunca aceitou Jesus. Ou talvez você aceitou Jesus e se distanciou dele. Eu quero orar com você. E toda a igreja com os olhos fechados. Mas para você que quer falar sim pela primeira vez ou retornar a Cristo, eu gostaria que você pusesse uma das suas mãos para cima. Se você quer falar sim para Jesus pela primeira vez ou retornar para Ele, bota uma das tuas mãozinhas para cima, daí eu consigo ver quem tu és. Amém. Eu vou contar até 3. O Espírito Santo está se movendo. Eu já estou vendo mão ali atrás, mas eu sei que tem mais mãos. O Espírito Santo está movendo, está descendo como fogo. Não resista ao Espírito Santo. Amém? Levante uma das tuas mãos quando eu falar 3. Depois você abaixa ela e a gente vai orar junto. Amém? 1. 2. Amém. Tem mais mão, não segura, eu estou vendo. 3. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Bem-vindos à família, amém? Eu vou orar agora e você pode orar comigo, amém? Senhor Jesus, hoje eu estou botando a minha fé em Ti. Eu quero declarar que eu acredito que o Senhor andou nessa terra, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e no terceiro dia
o Senhor ressuscitou. Baseado nessa verdade, hoje eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. E eu acredito que um dia irei ressuscitar contigo para a eternidade. E eu quero também clamar a Ti, Espírito Santo. Desce em minha vida como fogo para a Tua glória. Amém.